Olá, este é um encontro de chave mestra ao vivo, online, ao vivo, chave mestra mágica, online, ao vivo. E no encontro de hoje, e se tudo der certo, nos próximos também, o nosso objetivo será desenvolver uma chave mestra focada no quesito como descobrir quem é o nosso cliente ideal, individualmente e para cada uma das pessoas que estiverem fazendo uma chave mestra com esse assunto. Como descobrir qual é o meu cliente ideal e, indo um pouco mais para o marketing, como descobrir quem é o meu cliente ideal. Então, qual é o meu cliente ideal? Bom, o meu cliente ideal, a princípio... Oi, Isa, tudo bem? Ei, Uma outra coisa muito importante. Toda vez que deixa eu desligar o Mateu aqui. Então, o objetivo do nosso encontro, como eu estava falando, é descobrir, fazer uma chave mestra quantas vezes forem necessárias para cada um de nós, com foco numa dor circunstancial que eu chamei de como descobrir qual é o meu cliente ideal. E aí, desenvolvendo esse material, se você puder dar oi para as pessoas no chat para mim, para eu não ficar interrompendo, eu agradeço, tá bom, Isa? E aí, falei com você e perdi a pessoa. Que beleza. Volta lá. Aí, não é isso aqui, é isso aqui. A pessoa tentou entrar e não conseguiu, tadinha. Daí, o que é? Uma chave mestra para uma pessoa. Que nós, enquanto analistas, poderemos usar essa estrutura, uma estrutura base que nos ajuda a conduzir qualquer pessoa numa chave mestra em busca de qual é o cliente ideal. Esse é o objetivo do encontro. Nós vamos construir esse conhecimento juntos. No que eu fui rabiscar essa ideia, eu rapidamente percebi que qual é o meu cliente ideal é diferente de quem é o meu cliente ideal. Então, nós vamos falar desses dois assuntos. Eu trouxe os dois aqui separadamente. E eu queria começar pelo que me motivou. Então, eu recebi um material do Victor Damasio, não sei quem conhece. Victor Damasio. Ele é professor num dos módulos do Corpo Explica lá dos Indicers, acho. Nem todo mundo tem, é só quem participou da promoção. Eu não lembro desse nome não, e eu participei. Eles têm um módulo lá no OC Play que chama... deixa eu ver aqui em meus cursos como chama, para não falar bobagem. No meu aqui chama assim, o corpo indica, Indicers. É uma área exclusiva com uma temporada e 4 episódios que ensina a gente a lidar melhor com essa coisa do marketing, das vendas, etc e tal. E aí eu participo dos grupos do Damasio e num deles ele mandou: sabe quem é o cliente ideal? É aquele cara
tão satisfeito que, compra de novo, ou seja, renova o seu programa, né? Compra uma assinatura, vamos dizer assim, ou dá um próximo passo na sua esteira de produtos. Imagine que você trabalha com várias terapias, algumas são mais simples, mais rápidas, mais baratas, e algumas são mais profundas, mais longas, mais caras. Essa seria a sua esteira, né, de produtos. Outra coisa que o cliente ideal faz é indicar o seu trabalho para outras pessoas de uma forma natural. Então, de repente, é um cliente até que você nem cobrou. Você atendeu gratuitamente. Mas ele conhece o seu trabalho e gosta. E outra pessoa qualquer vai falar com ele sobre um problema parecido com o dele que você resolveu, ele automaticamente vai indicar você. E a última coisa que o cliente ideal faz nesse discurso do Damásio ele dá um depoimento sobre a transformação que você gerou nele. É meio óbvio isso, né? Se ele está indicando o seu trabalho para alguém, ele vai contar para esse alguém o que foi que você fez de bom para ele. E foi isso que me motivou a fazer esses encontros, a criar essa sequência de trabalhos. Porque eu penso, é esse o cliente que eu quero para mim. Quando todo mundo me procura para dizer, Márcia, me ensina a mexer no Instagram, me ensina a publicar no Facebook, me ensina qual é a técnica de landing page, que é a minha área de atuação. Eu sou analista de sistemas, trabalho há 30 anos em computação, com computação e internet. E eu manjo muito disso. Só que eu não aceito que eu tenha que convencer alguém de que o meu trabalho é bom, entendeu? Se eu tenho que convencer alguém que meu trabalho é bom, é porque o meu trabalho não é bom. Se o meu trabalho fosse bom, eu não precisava convencer ninguém. As pessoas chegavam organicamente, que a gente chama no marketing. Eu não tenho que pagar uma propaganda, eu não tenho que ficar postando 10 mil coisas, eu não tenho que ficar usando os argumentos mais plausíveis. Eu simplesmente existo. E no que eu atendo uma pessoa, essa pessoa traz a segunda, e a segunda traz a outra, e assim foi. O meu trabalho de computação e internet sempre foi assim. Eu não fazia propaganda, eu fazia um trabalho. E essa pessoa indicava outra pessoa. Até cliente que não pagava, porque eu nunca peguei. Não quero não. Oi, Regineide. Será que tem aqueles sacos da padaria? Regineide. Márcia, você consegue desabilitar o som dela aí? Seria mais elegante se eu pedisse para ela, né? Pois é, mas ela não está te escutando, querida. Posso falar do quartinho ali, né? Do quartinho da... Cadê a chave? 1, 2, 3. Então tá, então desligar o som da Regineide, que pena. Então, e aí era assim que as coisas aconteciam. Um cliente indicava outro, indicava outro, indicava outro. E eu nunca tive que me preocupar com isso. Só que em algum momento eu me perdi da área de computação, porque a área de computação e internet, hoje mesmo estava uma pessoa me ajudando, um analista, e ele falou, olha, faça assim, 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 assim que funciona. De fato, funciona. Você pega aquele modelinho, aquela técnica que o pessoal do marketing te dá, e tanto faz qual é o seu cliente ideal. Você transforma alguém em cliente para você. Porque você faz um discurso ali de gatilhos mentais e tal, que convence a pessoa que ela precisa daquilo que você está vendendo. E ficou muito bonito, inclusive. Ele fez um negócio para mim, olha, porque você faz isso e aquilo, não sei o que. Ele pegou o que ele sabe de mim e montou o negócio. Ficou ótimo. Mas eu fiquei pensando, eu não quero fazer isso. Eu não vou me sentir bem, sabe? Eu quero efetivamente ajudar as pessoas a dar um próximo passo na vida delas. É isso que me paga. É óbvio que eu tenho que pagar as contas, né? E é por isso que eu tô com problema para pagar a conta. Mas algum valor de troca tem que ser estipulado, eu tenho que lembrar que eu tenho que cobrar, eu tenho que lembrar que eu tenho que vender. Enfim,
já falei bastante sobre o porquê que eu acho que a gente deveria buscar quem é o nosso cliente ideal. E aí, nesse percurso, a que conclusão eu cheguei? Primeiro, como descobrir qual é o meu cliente ideal? Aí eu escrevi aqui à direita. Com certeza é alguém que eu posso ajudar sem me prejudicar. Então, esse é um conceito muito particular meu. Tem 1,5 bilhão de pessoas no mundo trabalhando apenas pelo dinheiro. E estão com dor de barriga, estão divorciando, estão com o filho perdido, enfim. No fim da vida, reclama que não fez o que queria. Né? A gente vê aí pelas estatísticas. Então, o cliente ideal é alguém que eu ajudo sem me prejudicar. Não é alguém que vai me dar dor de barriga depois de fazer o trabalho com ele. E com certeza não é alguém, no ponto oposto, né? Não é alguém que sai insatisfeito com os resultados do meu trabalho. Então, não sei se aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. De eu falar, meu amigo, tá aqui o seu dinheiro de volta. Eu vou te indicar um outro profissional para ver se ele te ajuda, porque eu não tô conseguindo te ajudar. Sabe? Fiz banana, fiz pera, fiz abacaxi. Você não tá gostando, a gente não tá alinhado, a nossa frequência é diferente, nosso gosto é diferente, o nosso sei lá eu o que é diferente. E não tá dando o resultado que a gente gostaria. Então, toma o seu dinheiro de volta. Sinto muito pelo tempo que nós perdemos um com o outro, porque foi uma perda, no mínimo em dupla, né? E toma o seu dinheiro de volta. Então, primeiro por isso, porque eu tô vendo que eu não tô ajudando meu cliente. Mas segundo, porque contra tudo que se diz na internet hoje, o melhor cliente não é aquele que você convence a comprar o seu produto. É aquele que sai satisfeito com o resultado que você trouxe. Porque através do boca a boca ele vai fazer a sua propaganda e vai trazer outros clientes para você. Então hoje na internet a tendência é pegar, mostrar para quanto mais pessoas possível. Eu também acho, vamos mostrar que a gente existe, porque um ouro no fundo do mar ninguém acha. Vamos mostrar que a gente existe, mas daí a seguir aquele roteirinho dos gatilhos mentais para convencer a pessoa que ela precisa do que talvez ela nem precisa, do que ela nem entende, aí já vai dar merda daqui meia hora, entendeu? Daqui pouco tempo vai dar confusão, porque o cliente não vai sair satisfeito. Ele vai ficar achando que o seu trabalho não era tudo aquilo que ele achava que era. Então, a primeira coisa que a gente descobre nesse percurso, e isso é um raciocínio meu, eu vou querer que vocês validem se vocês concordam com isso ou não. Eu estou vendo pelas carinhas e pelo balançar de cabeça que vocês estão me validando. Mas talvez seja legal vocês conversarem comigo sobre isso. Num cenário ideal, esse cliente ideal é um cliente que me valoriza ou valoriza o que eu estou entregando para ele, portanto, ele me paga muito bem e esse paga bem é extremamente relativo. Para mim, pagar bem é receber elogios, para mim, pagar bem é cobrar 3 mil por encontro. Você entende? Não interessa qual é o seu paga bem. O importante é que seja uma coisa que você sente. Eu estou sendo bem paga pelo que eu estou fazendo. E que seja aquilo que você sabe fazer de melhor, que você tem grande facilidade, que você tem grande desenvoltura para fazer. Ou seja, que não dói, que não cansa, que não, sabe, quando aparece um cliente e fala, eu queria comprar de você, você fala, ih, mais um cliente. Gente do céu, isso é para viver ou é para matar? Então, assim, tem que ser uma coisa que você faz com satisfação, sabe? Que te dá orgulho de fazer, que é simples para você, que você não tem que passar 100 Palavra anos. melhor e te dá tesão, Márcia. Tesão de realizar. Exatamente. A palavra é essa, Isa. Você tem toda a razão. Então, é isso. Basicamente, é isso. E é óbvio que eu tenho mais um monte de coisas para falar aqui com vocês. Inclusive, essa diferença entre
é, o cliente, qual é o cliente e quem é o cliente. Eu quero falar sobre isso. Mas eu vou ler só essas duas plaquinhas aqui de baixo. Não, não vou ler essas duas plaquinhas de baixo. Primeiro eu quero saber se vocês concordam comigo só nisso. Vocês enxergam dessa maneira? Vamos, uma de cada vez. Faça algum comentário. Faça algum comentário. Mais do que um simzinho. E eu acho que é por isso, eu acho que não é por isso. Então, Márcia, eu também vou bem nessa linha sua aí, porque a gente vê, por exemplo, o OCE com muito marketing, né? E vamos fazer dinheiro e tal. Mas parece que eu não me conecto muito com isso. É lógico, como você falou, tem que ter um valor de troca aí, né? Mas eu acho que é pelo que a gente realiza no nosso trabalho e pela satisfação da pessoa, o quanto a gente pode ajudar, né? Porque eu, pelo menos, se eu entrei nesse mundo aí do desenvolvimento humano, ainda não entrei, estou entrando, estou querendo entrar, ainda não fiz a minha transição de carreira, mas é muito por essa coisa de, primeiro, o que me ajudou, né? O que eu consigo fazer de melhorias comigo, de que seja bom para mim, eu transbordar para o outro, né? E ajudar outras pessoas que estão precisando. Entendi. E você, Aline, Isa, quem quer falar? Oi. Só um detalhe Eu antes. Tá gravando, tá? Só para tranquilo. não ter problema. Eu concordo com o que você disse. Eu acho que a gente precisa gostar, sabe? Realmente de gostar de ajudar a pessoa, que faça sentido pra gente. Se não dá legal, é melhor nem começar o processo. Eu tô bem no início também, eu tô igual a Marta. Eu não fiz a transição de carreira ainda, e quero fazer com as pessoas o que as transformações, né? Quero tentar e fazer com que as transformações que aconteceram comigo eu consiga fazer o mesmo processo com algumas pessoas. Isso faz muito sentido para mim e é meu objetivo. Eu mudei muita coisa na minha vida desde que eu consegui a análise corporal e gosto muito, muito, muito de estudar sobre isso. E apesar de eu não ter feito a transição de carreira ainda, eu estou no processo. Que legal. Entendi. Quem mais quer falar? Já estamos em 9 pessoas na sala. E o encontro está sendo gravado para quem entrou depois. O nosso objetivo é rascunhar o que seria, qual seria a maneira da gente fazer chaves mestras para nós e para os clientes que a gente atende, que tem como dor circunstancial como descobrir qual é o meu cliente ideal. Então, primeiro a gente está tentando entender o que é cliente ideal para cada pessoa, para depois querer fazer uma chave mestra disso. Isa, quer falar? Márcia, o meu cliente ideal é um que, primeiro, que não venha pechinchando. Porque se ele começar a pechinchar, ele está desvalorizando até a dor lá que ele está sentindo, que ele quer sair dessa dor para ir para uma situação que é confortável. Porque melhoria de vida, a gente não fica colocando preço desse jeito, não. E uma das coisas que eu aprendi é não ficar colocando preço no serviço do outro. Se o outro está falando que é esse valor, porque ele sabe o que ele consegue entregar e vai fazer isso da melhor maneira que ele sabe que ele vai fazer, que ele vai entregar. Então, eu concordo, o ideal para mim é esse. Primeiro é esse. E no final desse cliente, depois do atendimento, é aquele cliente que saia me fazendo elogios, não para mim, mas para pessoas em torno. É aquele cliente que vai me trazer outros clientes, pessoas que vão sair da mesma forma satisfeito como ele ficou com o meu atendimento. Esse, para mim, seria o ideal em todos os meus atendimentos. É isso aí.
Alguém mais quer falar? Beleza. Se alguém quiser falar, é só ligar o microfone e começar a falar. Quero falar. E aí eu paro de falar. Senão eu desinvesto e ninguém fala Posso nada. falar? Pode. Quem quer falar? É porque eu tô na rua Pode e falar. meu fone tá com esse probleminha. Bom, eu acho que o cliente ideal é aquele que reconhece que precisa de ajuda. Verdade. Porque aí, dessa forma, ele vai batejar, ele vai participar do processo e tende a dar certo, né? Uma coisa que eu aprendi essa semana, muito interessante, é que o mérito da terapia, seja qual for, né, desse processo de desenvolvimento humano, o mérito do êxito, né, não é nem do profissional, nem só do profissional, nem só do cliente. Cada um com a sua parte. E eu achei isso muito interessante, né? Porque não adianta ser um profissional super capaz e alguém que não tem algo. Ô, Patrícia, o seu áudio cortou, mas eu acho que isso que você falou aí é muito interessante, muito importante. Eu colocaria na minha listinha. O cliente que sabe que tem um problema e que quer resolver esse problema. E aí já é um caminho andado, porque se ele deseja, você não vai com aquela ideia de que você vai convencê-lo de que ele tem um problema e que ele precisa. Se ele nem está reconhecendo, então, na verdade, ele nem tem problema. Então, quando ele já reconhece, aí sim é que ele tomando conhecimento disso, ele vai querer andar para resolver essa questão. E aí a gente faz um trabalho com brilhantismo. Vejam, isso que vocês duas falaram me fez lembrar um discurso do Elton nesse novo pacote. Quem não pediu, pede, chama Programa de Aceleração de Resultados. É só enviar lá um e-mail para o suporte e falar, eu vi lá no workshop que tem isso, e eles liberam para vocês. E no discurso tem várias aulas com o Elton, onde ele coloca que não é para fazer nada disso. Isso que a Isa falou agora. Você não tem que despertar a pessoa para o problema, depois convencer de que ela tem que resolver, e que ela vai ter benefício de resolver, blá, 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 que é o padrão do roteirinho que a internet vem usando há muitos anos. Então, assim, não estou nem defendendo o Elton e nem defendendo outros roteiros. O meu objetivo aqui é descobrir o meu. Qual é o meu cliente ideal? Eu vou usar aquele esqueminha? Beleza, não vou usar aquele esqueminha, vou usar outro esqueminha, não vou usar esqueminha nenhum. Não interessa. Eu acredito na diversidade. Acho que existe uma linha mestra que facilita, mas a gente precisa fazer as devidas adaptações, certo? Beleza. Aí, antes de ir para o quem é o cliente ideal que entra na área de marketing, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês não acham que para eu encontrar o meu cliente ideal, eu preciso primeiro saber responder quais são os meus dons e talentos? Onde e quando eu tenho usado cada um deles e visto que funciona? Porque uma coisa é eu achar que eu sou muito, sei lá, inteligente, e ninguém achar isso. Eu vou usar esse talento que eu acho que tenho, quando na vida real não está rolando isso. Então, uma coisa é aquilo que eu acho e aquilo que realmente está funcionando à minha volta. Eu acho que eu sou uma pessoa carinhosa, mas as pessoas à minha volta dizem que não. Bom, então não resolveu. É uma coisa que você acha e que os outros, como é que falam? Confirmam, né? Vocês não acham que a gente precisa fazer essas perguntas e ter essas respostas? E só depois, com essas respostas em mãos,
é que a gente vai ter um verdadeiro propósito, um entusiasmo de levantar da cama todos os dias, uma resiliência para não ficar procrastinando, sei lá, eu em tantas áreas que eu fazendo essas chaves mestras todas que eu fiz, tá cada um enroscado num ponto, né? Mas botando tudo no liquidificador e tirando, a minha impressão fica, a gente não está sabendo nem quem a gente é para o outro, né? Porque uma coisa é aquilo que a gente acha que é, e a outra é o que o outro diz que a gente é. Então, vocês não acham que antes de buscar o cliente ideal, a gente tem que buscar essas respostas? O que vocês pensam disso? Se nós não nos conhecermos, ferrou. Não vai ter como ajudar ninguém. E qualquer questionamento que o cliente fizer, você vai ficar perdida. Você vai se enroscar. Então, primeiro, se conheça, para depois ir fazer algum trabalho que é com humano. Relação, esse tipo de coisa que nós estamos propondo a fazer, ele é delicado, você está mexendo com vidas. Então, nós precisamos estar bem firmados. Eu estou Os perguntando. pés ali bem centrados para poder caminhar com um conhecimento bem profundo, saber que a gente vai ajudar o outro, mas se a gente não fizer isso bem feito, a gente vai atrapalhar. É porque assim, eu estou propondo essa pergunta para vocês, porque eu particularmente acredito Perfeito essa nisso. fala sua, Daltina. Quem falou? Fui eu, Márcia. Eu estou dentro de um túnel, então eu tive que interromper. Interromper não, na verdade fui interrompida aqui. Não estava. Agora estou saindo do túnel e está começando a voltar. É isso aí que você está falando, é bem real. Se a gente não conseguir ter essa visão, né, esse autoconhecimento, de forma alguma a gente consegue levar o outro ao autoconhecimento, né? Entre aspas, essa cura que a gente oferece, se a gente não experimentar, a gente não tem como viabilizar nem facilitar. Então, eu estou falando isso porque, assim como Patrícia Isaltina, eu acredito nisso. Mas eu vejo que também existem N profissionais no mercado com muito sucesso que definitivamente estão só falando, não estão fazendo. Estão convencendo as pessoas de que o melhor que elas têm que fazer para elas é isso, 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 mas elas mesmas fazem. Essa área de desenvolvimento também. Não é? Essa área de desenvolvimento humano, eu comecei a ter contato com muito psicólogo, psico isso, psico aquilo, e você percebe que a pessoa está desestruturada emocionalmente. Ela não tem né? Não sei se ela está desestruturada de tanto atender gente bagunçada. Com certeza. E aí, se desestruturou, precisa fazer a manutenção, né? Eles chamam manutenção. Tem um outro nome também que agora me fugiu, mas é isso, precisa. É como se fosse, você passa a ser um filtro e o filtro precisa também ser limpo. Pois é, faz todo sentido isso. Então, assim, das experiências que eu tive, me deu a impressão, falando, nossa, então a pessoa consegue resolver a cabeça de outra pessoa estando com a própria cabeça bagunçada? Que coisa maluca é essa? Mas fora da área do desenvolvimento humano também tem muito isso. Tem muita gente que ensina muito bem e nem ele aprendeu a lição, né? Então, assim, eu entendo que talvez seja importante isso, usando todos esses argumentos que a Isa deu e que a Patrícia deu, né? Mas, não sei, o que eu vejo por aí não é bem isso. Não sei como é que essas pessoas se viram. Mas então, Márcia, aí eu fico com aquele conflito já de situações que eu ouço e, por exemplo, eu mesma não me sinto segura para atender, porque eu já sou certificada, por exemplo, pelo OCE, né? Mas eu estou num processo ainda, agora que eu estou entrando nessa área de desenvolvimento humano, entrando em contato com essas terapias. Então, eu estou passando por terapias, eu estou em processo, né? De olhar para essa criança ferida, no processo
processo a gente também vai se desenvolvendo, porque se a gente não começar, a gente nunca vai ser boa o suficiente. E a gente vai atrair pessoas até onde a gente consegue, né, atender. Mas eu fico muito presa nisso também. Eu falo, eu não estou pronta, eu tô ainda, preciso melhorar muito, enfim. Pois é, Marta. Então eu vou pegar a sua fala, que é exatamente onde eu gostaria que todas nós conseguíssemos chegar, que é essa fala que diz: independente de eu ainda não ter plena consciência de todos os meus dons e talentos, independente das pessoas à minha volta ainda não terem me reconhecido como alguém com esses dons e talentos, se eu não começar a caminhar, eu não vou sair de onde eu estou. Então a gente precisa começar a caminhar. O próprio Vitor Damasio, quando ele está Então, eu posso oferecendo. falar uma coisa? Pode. Então, você está falando de caminhar, e eu lembrei do meu netinho que está aprendendo, né, a caminhar. De fato, a última vez que eu o vi, ele estava andando melhor do que a outra última vez, entende? Ou seja, é um processo, né? É contínuo. E a gente precisa iniciar. É claro que com desafios pequenos, e aí vai aumentando. Eu tenho vivenciado isso. Antes de iniciar o OCE, eu fazia parte de um grupo, fiz parte de um grupo de formação de mútua ajuda. Então, a gente fazia encontros semanais e tal, e depois a gente fez com um grupo de mulheres do próprio OCE. Isso me ajudou muito e tem me ajudado. Né? Quando eu comecei a fazer o Corpo Explica, eu entendi que eu já tinha saído um pouquinho do início, porque eu sabia abordar as pessoas e eu tinha o mínimo de escuta, que é o básico, eu creio. Às vezes a pessoa não falar já está se curando. Exatamente. Então, essa coisa inicial é muito importante. E a gente conseguir entender a importância também, né, de que é preciso, para a gente encontrar o caminho do outro, é preciso a gente encontrar pelo menos o início do nosso caminho. Sem dúvida. Precisa começar a caminhar. Sabe? Perceber as nossas fragilidades, perceber que é possível passar por aquela situação. Eu estava lembrando, vocês falando, estava lembrando também daquele filme antigo chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso. Vocês conhecem? Eu conheço. É muito antigo, quem puder ver, veja. O Amor é Contagioso. Ele é verdade, esse filme é baseado em fatos reais, né? É um médico, na verdade, ele não era médico, Patrícia, Oi? vamos correr, Oi? senão vai acabar o tempo. Ok. Vamos então correr. eu não vou falar sobre isso, é só uma sugestão, esse filme, O Amor É maravilhoso, eu corroboro a sugestão dela, é maravilhoso. Então, olha só, eu falei para vocês que eu fui inspirada pela informação do Vitor Damasio. O próprio Vitor Damasio fala o tempo todo, fala, gente, o mentorado é que vai construir o mentor. É uma construção conjunta. Então, quem não começou a caminhar não pode se segurar, como disse a Marta, por essa sensação de que ainda não sei quem sou, ainda não sei se eu sei. Mas também não pode se perder do propósito, que é a questão que eu coloco no próximo ponto. Na verdade, eu coloquei até aqui no alto de tudo. O cliente ideal é um cliente ideal para manter a minha saúde integral, financeira, física e emocional. Então, por mais que a gente permita, que a gente perceba que é uma construção conjunta, que a gente vai caminhar, que a gente vai se descobrindo no percurso de descobrir o outro.
gente tem que ter alguns princípios, alguns valores, alguns limites. Eu tenho que definir alguns limites. A gente vê as confusões que estão dando lá no Corpo Explica e a maioria das pessoas fala: ah, isso é babaquice. Não, isso é coisa de gente que sabe pôr limite. A Vanessa, quando percebeu que estava ultrapassando o limite dela por algum motivo, ela foi lá e chega. Eu não vou concordar com isso. E eu acredito que o mesmo aconteceu com o Elton agora. Chega, aqui é o meu limite. Daqui eu não vou. Esse aqui eu não ultrapasso. Porque fere os meus princípios, fere os meus valores, fere a minha saúde física, emocional. Entendeu? Não adianta atender um lugar só. Se a gente não estiver buscando essa harmonia, esse cliente ideal deixa de ser ideal. Concordam? Então, só para correr um pouquinho com o conteúdo aqui, para depois vocês fazerem os comentários em cima de tudo que a gente falou, eu coloquei aqui do lado uma continuação da pergunta qual é o meu cliente ideal. Eu mudei para quem é o meu cliente ideal. Porque quando a gente não tem experiência, e a Marta diz, eu estou em transição de carreira, a outra colega disse, eu estou em transição de carreira, a gente nem tem cliente naquilo que a gente quer fazer. É novato, né? Então, caso você não tenha vendido nada para ninguém, você tem que começar a caminhada. Tem que começar a atender as pessoas para começar a ter dados para identificar quem é o seu cliente ideal. Olhando esses dados, você vai chegar a algumas conclusões de é de tal faixa etária, é de tal região, é de tal grau de instrução. Você começa a perceber que existe uma similaridade entre essas pessoas. E talvez, tendo esses dados, você pode focar. Então vou trabalhar com casais, porque com casais de tal grupo eu tenho mais resultado, ou com filhos, ou com seja quem for, adolescentes, interessa. Mas para quem já tem uma carteira de clientes, esses dados já existem, é uma questão de olhar. Então, num cenário ideal, o cliente ideal é aquele que já comprou de você, confia, gosta do seu trabalho e já está pronto para dar um próximo passo, quem sabe de até maior investimento financeiro. Então, isso é para quem já atendeu gente. Quem está começando agora tem que começar a caminhar no escuro. Depois você vai ter esses dados. E aí, com base nesse raciocínio, eu pergunto, desses clientes que eu já atendi, ou se eu estou começando agora, a cada cliente que eu atendo, eu me sinto entusiasmada para o próximo cliente? Eu estou disposta a pagar o preço da minha saúde, do meu bem-estar, para conseguir atender esse cliente? Ou eu tenho que colocar mais alguns filtros nessa seleção? E alguns desses filtros a gente colocou agora há pouco. Todas conversamos. Ele tem que me fazer bem, ele tem que isso, ele tem que aquilo. São outros tantos, muitos e filtros que o esqueminha padrão da internet hoje não oferece. Nem pergunta. Né? Então, quando vocês forem pegar um esqueminha pronto desses da internet para testar, seja do Elton, seja do guru que você acredita, abra um olhar para isso. Né? Não é só isso. Talvez eu queira colocar mais alguns filtros. Não é só ganhar dinheiro, não é só fazer o cliente feliz, não é só... É um conjunto, tipo fazer bolo. Tem que ser o ovo de melhor qualidade, a farinha, tem que bater no tempo certo. Tem lá um conjunto que tem que ser atendido. Beleza. Depois disso, o que eu coloquei aqui foram as tabelas de conflitos e semelhanças. Porque eu achei que é importante. Se a gente vai trabalhar com chave mestra, em busca de cliente ideal, talvez a gente possa usar todo esse conhecimento do Corpo Explica para já restringir, falar, não vou pegar essas rígidas aí, porque eu não vou dar conta delas. Só posso pegar cliente esquizoide, não posso pegar cliente oral, porque a pessoa vai se ofender com o meu jeito de falar, com o meu jeito de lidar.
Então, talvez essa tabela de conflitos e semelhanças possa ajudar muito a gente a fazer uma seleção mais profunda ainda. Então, não é só o que eu estou dando para esse cliente, não é só o que esse cliente está dando para mim, mas é também antes de começar com esse cliente. Porque para ficar fácil, você pode selecionar. Não vou atender oral, vou passar para minha colega de trabalho que tem muito mais capacidade que eu nesse sistema, entendeu? A ideia é não sofrer no processo. Eu quero um cliente ideal e um cliente ideal inclui que eu não vou sofrer no processo. À direita, eu coloquei mais algumas coisinhas para não sair daqui sem falar, que é do material do Elton. Quem não começou a fazer aquele negócio, comece. Lá no material deles, uma das coisas que ele pergunta é: o que eu vendo? Em todos os materiais de marketing de qualidade, as pessoas perguntam isso. As pessoas entendem o que você vende? Às vezes nem a gente entende o que a gente vende. Então, o que a gente está vendendo? Depois, para quem a gente está vendendo? E, por fim, por quê? Porque eu posso estar aqui com uma idealização de que eu atendo o cliente porque eu quero ajudar as pessoas. Se for o Elton, eu falar, eu atendo os clientes porque eu quero um carro novo. Perguntar isso e responder isso é fundamental. E existem 1000 técnicas, né? O Elton, por exemplo, nessa jornada está falando, olha, as coisas correm desse jeito. Primeiro você tem que despertar a atenção da pessoa, depois o interesse, depois a confiança, depois o desejo de comprar de você, para só então você pedir ela em casamento. Não dá para pedir em casamento aqui no começo, você nem namorou ainda. E isso são técnicas, são métodos, são raciocínios lógicos que podem contribuir. E nesse processo a gente vai descobrindo quem é o nosso cliente, também, para quem nunca fez, né? Um outro slide que eu queria mostrar para vocês do lado par do programa de aceleração é esse é uma espécie de joguinho que a gente faz, né? Os rígidos vão adorar. É um joguinho que você faz consigo mesma, para você, rígido e masoquista, né? Para você dividir o desafio em pequenas etapas. Então, faz de conta que eu quero ganhar 10.000, então eu tenho 10 quadradinhos aqui, cada quadradinho é 1.000. Ganhei 1.000, preenchi. Ganhei 2.000, preenchi. Para você perceber que você está evoluindo, para você parar para comemorar, para você parar para agradecer, para você parar para reconhecer a própria evolução. A sua própria e a do seu cliente. Eu hoje estava conversando com uma terapeuta e falei, como que você controla os seus atendimentos? Ah, assim. Falei, meu Deus, mas ali não ficou claro a evolução do cliente. Né? O cliente também precisa perceber a evolução, porque senão ele não vai sair daí sentindo que ele ganhou. Ele pode até ter ganhado, ele não sabia falar, agora ele sabe falar. Ele não sabia cantar, agora ele sabe falar e cantar. Ele não sabia sapatear, agora ele sabe falar, cantar e sapatear. Mas nem ele percebeu que isso tudo aconteceu. Então, de repente, esses esqueminhas que dividem as coisas em etapas e a gente vai anotando, pode ajudar bastante. Bom, gente, é isso. Eu queria, agora que eu senti que a gente está falando mais ou menos a mesma língua, eu queria perguntar para vocês como que a gente pode usar a chave mestra para começar a mapear, entendeu? O que está me ajudando a seguir em frente? O que ajuda o meu cliente a seguir em frente, na direção de onde ele quer chegar? O que está me atrapalhando a ir em frente? E aí, de repente, a gente poderia usar a analogia lá do ambiente ideal, ambiente favorável, desfavorável, né? Mas às vezes não é só ambiente. O que está atrapalhando? Me falta dinheiro? Me falta confiança? Me falta mais um certificado? Depois disso, aquilo que está incomodando, como é que eu poderia fazer diferente para saber
qual seria meu próximo passo? Pequenos passos, como o próprio Elton fala. Não adianta querer sair correndo. Vai devagar, vai no passinho, mas não para de andar. Então, esse raciocínio na chave mestra, o que a gente pode fazer? O que vocês têm de ideia para a gente montar um esqueminha que a gente possa usar com a gente e com o nosso cliente? Ô, Márcia, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você fala do PAR, do Programa de Aceleração de Resultados, você fala para pedir, mas quando a gente adquire o curso que vem o conteúdo, você tem acesso, né? As aulas são várias, tem de sexualidade, tem dos filhos. É isso que você está falando? Ou não? Cada pessoa que entrou num determinado bloco de vendas, num workshop, então o último workshop eles venderam banana amarela. O grupo que entrou através do workshop Banana Amarela ganhou meia dúzia de coisas. Eu entrei, por exemplo, na mentoria 1, que eu não sei se foi igual à mentoria 2. Algumas pessoas entraram em outros tantos workshops e cada um recebeu um conteúdo não exatamente igual. Ocorre que eu assisti o workshop último deles e entrei em contato com o suporte simplesmente perguntando: vocês vão liberar para a gente isso que vocês estão falando que vão liberar para a próxima turma? E aí o suporte liberou. Por que motivo? Eu não sei, porque podia. Porque se eu pedir alguma coisa aqui, por exemplo, se eu pedir para acessar vida de analista sem ter me certificado, eu não vou acessar. Você, como certificada, tem direito a acessar o vida do analista, tem direito de acessar o consultório do analista. Então, a informação tá toda jogada lá e muita coisa que a gente pode ter e usar, a gente nem sabe que pode. É uma questão de especular lá e perguntar. O consultório do analista, por exemplo, é um app bem legal. E essa informação, viu, Márcia? Oi? Obrigada por essa informação, porque, na verdade, se não tiver alguém que nos informe como você, a gente fica no prejuízo, na verdade, né? Exatamente. Então, olha só. Hoje, eu, inclusive, mandei uma mensagem lá para as pessoas que já me pagam pela plataforma Os Muitos Eus, com um print de uma telinha de uma das últimas páginas que eu fiz, que eu tentei ser concisa para dizer, olha, o que eu ofereço é isso. E uma das coisas que eu coloquei lá foi isso, foi trazer essa informação, né? Dar suporte emocional para as pessoas fazendo chave mestra, trazer inspiração para as pessoas. Então, esse é um trabalho que eu estou gostando muito de fazer. Apesar de não estar ganhando bem para isso, ainda não perdi as esperanças. Eu tenho esperança que em algum momento eu vou conseguir pelo menos bancar o custo e, bancando o custo, eu fico livre para criar. Uma das pessoas que falou para mim, falou. Eu falei, escuta, mas então você não está usando nada do que eu ofereço. Você está pagando só para incentivar. E a pessoa ficou até meio sem jeito de falar. De fato, eu estou pagando porque eu acredito no seu trabalho. Parece que tudo que você está oferecendo vai ser útil para mim em algum momento, mas nesse momento eu não estou usando nada. E é isso, né? Talvez eu não esteja nem identificando qual é o meu cliente ideal, nem explicando para ele qual é o meu produto, nem entendendo eu mesma o que eu quero oferecer, porque eu preciso me sentir feliz com isso. Eu percebi que eu não dou conta de ser analista. Estava conversando com uma amiga ontem, ela falou, você não vai dar conta de acolher ninguém, porque eu não sou acolhedora, gente. Eu sou completamente racional, lógica, direta, objetiva, diriam as más línguas, grosseira, ácida, aquelas coisas que falam do Elton. Né? E o Elton consegue ativar já o oral dele e ser mais fofinho. Eu gasto uma energia de outro mundo para ser fofinha.
de outro mundo. Então, será que eu vou dar conta de acolher pessoas e de ser uma pessoa que atende pessoas como terapeuta? Talvez não. Talvez sim, a um custo que talvez eu não esteja disposta a pagar, né? Então, é isso tudo. Respondi a sua pergunta, Marta, dos recursos. Você precisa entrar em contato com o suporte técnico, sabendo o que você vai falar, e muito provavelmente eles liberem ou não, vão dizer que não tá, que você tem que comprar, né? Mas o meu grupo lá, a minha plataforma e os grupos que eu tenho e tal, servem meio que para isso, para uma pessoa contar a novidade para outra e empurrar para ela obter aquilo, né? No meu caso, por exemplo, meu foco tem sido a chave mestra. Eu não vejo ninguém do Corpo Explica oferecendo, eu vendo chave mestra. Aliás, não sei por que eu não ofereci isso ainda, né? Mas talvez eu fique milionária oferecendo isso para as pessoas. E conseguindo terminar a chave mestra com 1 hora e tchau. Não sei o que você vai fazer com isso. Se você vai usar a informação que você recebeu, se você vai pôr em prática, aí é problema seu. Entendeu? Talvez eu consiga. De OCE, ele fala que a gente segue, né? No caso, o que eles falam é você vende a análise com a devolutiva, a chave mestra já é uma segunda venda, né? Se a pessoa quiser adquirir, né? Aí é um outro. Inclusive mais cara, porque são 5 encontros e blá blá blá. 6, né? Porque você tem que tratar. Ai, gato, que susto! Se tem que tratar dos 5 traços de caractere, você tem que fazer 6 encontros, né? Um para entender o problema da pessoa e depois mais 5 para resolver os abacaxis com cada pessoa. Mas assim, vocês conhecem alguém que está oferecendo? Olha, faço chave mestra. E eu não conheço ninguém. Mas eu, logo no começo do curso, quando chegou no módulo chave mestra, eu encalhei lá. Porque eu entendi, é isso. É aqui que está a meleca do negócio. Não adianta nada a gente saber que a gente é mais isso ou menos aquilo se a gente não sabe o que fazer com isso. Se a gente não consegue ser um Elton da vida que controla para fazer o oral dele ser fofinho. Mesmo respeitando o limite, a pilha acaba, e a pilha acaba, e a pilha acaba. Entendeu? A gente tem que usar essa coisa para chegar onde a gente escolhe. E isso é a chave mestra. É na chave mestra que a gente consegue mexer esses pauzinhos um por um e ir conquistando. Então eu queria, apesar que já está acabando o tempo, não sei se a sala vai fechar, deve fechar, mas o encontro está gravado. Se vocês puderem assistir a gravação, compartilhar com as pessoas, o meu apelo é: vamos montar uma chave mestra com essa proposta de buscar o cliente ideal? Como seria o esquemão disso? Primeiro a gente vai cuidar da gente mesmo. Quem eu sou, quais são os meus superpoderes, as minhas deficiências, aonde que eu estou enroscando e tal. E depois, quem é o meu cliente ideal? É uma rígida? É um esquizoide? É um não sei o quê? Sabe? E assim a gente conseguir ajudar outras pessoas também. Então, o meu objetivo é esse. Se eu vou atingir ou não, não sei. Mas a proposta é essa. Querem falar mais alguma coisa? Ainda dá tempo. Gratidão imensa por todas terem vindo. Gratidão imensa por estarem pensando nisso, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Já é. Sim. Oi, Márcia. Oi. Olha eu aqui. Tudo bem? Tá escuro aqui, né? Então, eu ouvi tudo isso aí que você falou, sabe? Fiquei quietinha aqui ouvindo. Eu acho importante a gente realmente... Vocês estavam falando dessa questão do... Já vai terminar 10 minutos. Da questão da gente não saber atender, porque a gente, às vezes, tem uma ferida em nós e a gente... Como é que vai tratar da ferida do outro se nós temos a nossa ferida, né? Então, eu venho conversando sobre isso com várias pessoas. Você conhece aquela síndrome do impostor? Já ouviram falar, né? Já.
Já ouviram falar na síndrome do impostor. Então, essa sensação que a gente tem, que como é que eu vou vender algo a alguém se isso não está em mim, né? E isso nos paralisa. Mas aí, conversando com um, conversando com outro, e assim, a gente construindo ideias, às vezes a cura para o nosso está exatamente naquilo que a gente ouve do outro. Porque, na verdade, se a gente considerar, ninguém é mágico, ninguém é Deus, não vamos brincar como se fôssemos, vamos resolver o problema de todo mundo. Não, gente, sabe? Não, a gente não vai resolver, mas se a gente puder tirar aquela pessoa das dores circunstanciais, quer dizer, nesse momento, a gente já começa a dar bater um pouquinho na casca do ovo para que ela possa sair, porque a gente não pode brincar de mágica, né? Mas se você disser, olha, já tem um furinho na casca do ovo, agora é você se esforçar para poder sair. E isso daí é respeitar no outro. Por quê? Porque existe ganhos, existe... As pessoas têm necessidade de estar ali e o novo assusta. Entendeu? Você viver, vamos dizer assim, eu vou mudar. Não, vou mudar, vou acabar com o meu casamento, vou viver, vou fazer, vou acontecer. Aí você depara sozinha e, de repente, você não sabe nem o que você vai fazer. Aí depois começa aquela sensação assim, será que... Acho que eu fui intolerante. Aí começa a trazer a culpa para si do relacionamento. Até que ele não era tão ruim, não. Ruim com ele, pior sem ele. Aí vem esses papinhos. Então, olha só, hoje eu estou aprendendo o seguinte. Todo e qualquer passo que a gente der, nós temos que se sentir responsável por ele, independente se vai ser compreensivo ou não. Mas se eu cair numa água e eu preciso nadar para chegar na outra ponta, então eu vou esperar o tubarão me comer, então aí eu vou fazer escolha. Entendeu? Então, tudo na vida, tanto para a gente dar para o outro, como dar para nós mesmos, se eu comecei um movimento, que eu mova. Entendeu? Porque não existe perfeição, gente. A gente fica lutando por perfeição, não há perfeição. Entendeu? Nós somos seres complexos, de verdade. A filosofia está mostrando isso, sabe? A gente tem muito culto, tem muita distração, a gente tem muita dispersão. E toda essa dispersão faz a gente perder foco, faz a gente flutuar ao invés de caminhar. Sabe? Então, é aquele negócio. O que nós estamos fazendo hoje? A gente está se instrumentalizando para poder doar ao outro aquilo que a gente acredita. E se a gente conseguir ver o bem no outro, você já está subindo escala. Entendeu? Você já está subindo. Falei assim, cara, se eu conseguir dar um resultado para o outro, por que eu não posso dar para mim? Eu acho que é o outro que estimula, sabe? Não vamos com perfeição, não vamos dizendo, eu vou ajudar. Não vai ajudar, gente. Ninguém ajuda ninguém. Entendeu? É um processo de autoajuda. Está acabando o tempo, vou fechar a sala, mas vamos ver se eu consigo falar. A minha filha de 16 anos falou isso. Mãe, a gente precisa do outro para saber quem somos. Olha que coisa linda, hein? 16 anos. Hoje ela falou para mim, mãe, assisti um filme, no fim do filme falou uma frase interessante. Disse, qual é a frase, filha? A gente tem que sair do nosso mundo, ir para um mundo desconhecido para conhecer o nosso próprio mundo. Então, mas é real. É um processo. Só fazendo para descobrir. Somos nós que estamos nos descobrindo. Se coloca no movimento. E vou falar uma coisa para vocês. Sabe, pode ser que o que eu tenho a oferecer não sirva para B, mas serviu para A, serviu para D. As pessoas são livres para buscarem outros caminhos. O que o Damásio fala... Não vê o Elton agora? Pois é. O que o Damásio...
Ele está buscando novos mares, novos Exatamente, desafios. exatamente. Isso mesmo. Entendeu? Mas Então, até isso onde é ele foi, ele muito. se permitiu e deu o melhor dele. É o que ele entende como melhor, é verdade. E Como muitas isso. vezes eu entrava em conflito e muito ele me ajudou. Até a Sim. página 5 me ajudou. Aí depois pulou umas 2 páginas e me ajudou de novo. A gente não tem que concordar em tudo. Exatamente. E outra coisa assim, muito interessante, eu queria dar mais uma sugestão. Tem uma profissional, ela é psicóloga, mas ela é uma pessoa que ela considera o terapeuta holístico, que é o nosso caso. Ela considera e respeita e trata com dignidade. Ela faz vários workshops, tem uma Ediane é o nome dela, e ela trata e fala sobre assuntos para terapeutas, não para pessoas, entendeu? Então, Focado no questões, terapeuta. esse tipo de questão, ela dá, olha, mas muito bacana. Eu gosto muito. Eu O sempre que o falo. Damásio fala muito, e eu adoro toda vez que ele fala, o mentor, ele só está disposto a passar o que ele sabe. E qualquer pessoa que esteja um passo atrás, que não sabe aquilo que ele sabe, é o mentorado dele. Com certeza. E ele continua aprendendo com ele. Juntos. Porque a gente não domina tudo, gente. Com certeza. Não dominamos tudo. E, na verdade, isso só vai ficar preciso dentro de nós pela repetição. Quando a gente começar a falar, daqui a pouco vai sair como urina, vamos dizer assim. Entendeu? Vai sair como urina, já nem sinto. Nem sinto. Urina após remédio, né? Meu Deus do céu. Entendeu? Porque por repetição. A gente aprende por repetição. Gente, está gravado. Olhem, por favor, convidem os colegas. Vamos seguir nesse projeto juntas. Beijo. Gratidão. Beijo. Tchau. Gratidão. Muito obrigada.